noite, amados irmãos da IPB da Graça. Hoje é domingo e o Senhor irá falar aos nossos corações. E eu convido os irmãos a poderem abrir as suas Bíblias lá em Mateus capítulo 13, para que nós possamos fazer a leitura do versículo 55 ao 57, onde a palavra do nosso Deus nos diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Meus irmãos, esse texto fala para nós sobre uma família. Fala sobre a família de Maria e de José. Fala sobre a família de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que Deus quer ensinar para nós? A primeira coisa que Deus quer ensinar para nós é que a família é muito importante para Deus. É tão importante para Deus que Deus escolheu uma família terrena para cuidar do seu filho. Por isso a família é tão importante para Deus. Ele instituiu a família, uniu o homem e a mulher e instituiu um mandamento, que a mulher e o homem se multiplicassem e se buscasse formar famílias, buscasse a poder povoar, a poder encher a terra. Então Deus do início, lá em Gênesis, Deus, quando criou todas as coisas, Deus criou o homem e Deus criou a mulher para que o homem se unisse à mulher, para que os dois se tornassem um só e os dois então povoassem e enchessem a terra. Então a família, ela é importante para Deus, ela é algo precioso para Deus. É por isso que Deus ele aconselha tanto a família, aconselha tanto a importância de pegar e vivermos com as nossas esposas e constituir famílias e buscar a andar e a buscar estar na presença de Deus para que o nosso casamento seja sólido, que seja algo concreto diante de Deus. Meus irmãos, a família é tão importante para Deus que Deus escolheu uma família terrena para que o seu filho fosse criado, fosse cuidado, fosse amado, fosse uma criança que recebesse carinho de homens pecadores. Então Deus escolheu, uma família terrena, e essa família então foi aquela escolhida para poder zelar, cuidar do Filho de Deus. Olha como que Deus vê a família como sendo algo precioso, algo importante. Por isso é que ele enviou seu filho a esse mundo em forma de homem, e ele nasceu de mulher, teve um pai, teve uma mãe, teve irmãos, irmãs, e foi criado neste mundo por uma família que foi escolhida, uma família especial para Deus, constituída por Maria e por José e também pelos seus irmãos e irmãs. Meus irmãos, a família de Deus é maravilhosa, porque a família de Deus é uma família que nem a nossa. A família de Jesus, do nosso Salvador, é uma família que nem a nossa. Uma família que tem os seus defeitos, que tem as suas dificuldades, que criou e cuidou de Deus, passou por momentos de provações, por momentos difíceis. A família de José foi perseguida por causa que Herodes queria tirar a vida de Jesus. José, ele também passou por dificuldades, ele teve que fugir da sua terra, ele teve que pegar e fugir para outra cidade. José teve que ir embora da sua terra. Jesus também
teve que ser cuidado nesse período. Jesus, como criança, teve que ser levado, amamentado. Jesus teve que pegar e ser cuidado de uma forma carinhosa e de um amor grande, extremo por essa família, para que ele pudesse viver e experimentar todas as coisas deste mundo. Então Jesus, ele também foi provado e passou por várias provações desde quando ele veio a este mundo. O nosso Deus, ele é vencedor. O nosso Deus, ele é vitorioso porque passou por todos os tipos de provações, desde quando era criança, e venceu. É por isso que Jesus, ele fala para nós que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A vitória é certa para aqueles que têm o nosso Senhor e Salvador como o Senhor das nossas vidas. Outra coisa importante que Deus ensina para nós é que Deus, ele escolheu uma família terrena para cuidar do seu filho. Por quê? Porque José e Maria tinham amor e Deus escolheu os dois porque os dois eram sinceros diante de Deus, porque os dois tinham compromisso com Deus, porque os dois tinham também compromisso um com o outro. Então, Maria e José, eles foram escolhidos porque Deus viu santidade neles. Deus viu algo diferentes na vida de Maria e também na vida de José. E Deus, ele viu algo diferente também na humanidade. É por isso que Deus enviou seu Filho para poder pegar e nascer de mulher, para poder ser criado neste mundo numa família. E esta família é a família de Maria e de José. E também Jesus, ele conheceu como Deus a humanidade e como vivem as famílias nessa humanidade, neste mundo pecador. E como vivem também os pecadores. Outra coisa que Deus ensina para nós é que uma família, ela começa a existir somente quando os dois, a mulher e o homem, estão dispostos a doar de si e a dar de tudo para o seu filho, para os seus filhos. Nós, como pais, nós precisamos de dar e de doar tudo o que for possível para poder fazer com que os nossos filhos sejam felizes. Jesus, quando nós olhamos para José e para Maria, nós vemos que eles fizeram de tudo para poder proteger Jesus. Fizeram de tudo para que Jesus fosse acolhido e que Jesus pudesse ser protegido por eles. É claro que Deus, o Pai de Jesus, estava governando todas as coisas, estava olhando pelo seu filho, estava fazendo com que Jesus pudesse ter uma proteção especial. Mas enquanto criança, Jesus, ele tinha também as suas fraquezas. Ele dependia de cuidados, ele dependia de alguém que fosse responsável para poder dar a ele proteção. Então Jesus, ele tinha o seu pai para poder protegê-lo. Mas aqui na terra, quem carregou ele, quem amamentou ele, quem pegou e fugiu com ele, quem pegou e protegeu ele nos momentos que ele foi perseguido, nos momentos de perigos, de morte, foi os anjos, foi Deus, o Todo-Poderoso, e foi os seus pais terrenos. Esses pais que são pecadores, mas que Deus escolheu para poder cuidar, zelar, dar amor, dar carinho e proteção a Jesus como filho deles. Meus irmãos, Maria e José não pensou nos riscos que eles teriam para poder pegar e cuidar de Jesus.
mas eles aceitaram o desafio, eles aceitaram esse desafio tão grande que é de ser mãe, de ser pai. E eu gostaria de dizer aos irmãos que uma família é constituída por um homem, por mulher, que aceitam desafios, e esse desafio é um desafio que é invisível, porque nós não sabemos o que vai acontecer pelo caminho ou no meio do percurso. Porque quando nós temos filhos, nós queremos protegê-los, nós queremos lutar por eles, nós queremos sonhar para eles, mas na verdade, né, da mesma forma que Jesus foi protegido pelo seu Pai, nós sabemos que nós, como humanos, nós podemos dar e fazer muito pouco se Deus não cuidar, se Deus não enviar os seus anjos, se Deus não proteger os nossos filhos, se Deus não cuidar da nossa família. E eu louvo a Deus porque Deus tem cuidado da família da IPB da Graça. Deus tem zelado dos nossos filhos, dos nossos netos, Deus tem cuidado das famílias que o adora, que o louva, que busca servir esse Deus grandioso e poderoso com o coração sincero. Nós podemos ver que as promessas de Deus, elas não são vazias, meus irmãos. Nós podemos ver que a promessa de Deus, elas são verdadeiras. E Deus, Ele cuida das famílias. Deus, Ele zela das famílias. Deus, Ele cuida das famílias em todos os momentos em que nós vivemos neste mundo pecador, cheio de desafios e muitas vezes neste mundo em que nos dá tanta insegurança diante das adversidades, diante das dificuldades, diante dos problemas que nós vivemos. Por isso é que nós devemos olhar para a família de Jesus e ver que a família de Jesus enfrentou muitos desafios. Maria e José enfrentou grandes desafios para poder cuidar de Jesus, para poder proteger Jesus. E nós também enfrentamos grandes desafios, muitos desafios para poder proteger a nossa família, para poder proteger os nossos filhos. Mas que nós nunca venhamos esquecer, meus irmãos, de que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Deus grandioso e poderoso, um Deus que instituiu a família aqui na terra, um Deus que tem como muito importante e que valoriza grandemente a família terrena, porque o nosso Deus e o nosso Deus Filho, Ele veio a este mundo e foi trazido a este mundo por uma família. E foi cuidado, foi amado, e Deus capacitou essa família a poder dar o melhor dela para o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, tenha certeza no seu coração de que Deus não vai desamparar a nossa família, que Deus não vai desamparar os nossos filhos, que Deus vai dar vitória diante dos desafios que nós enfrentamos e também diante dos desafios que os nossos filhos irão enfrentar. Porque Deus, Ele ama a família. Deus, Ele instituiu a família. Foi Deus que fez as famílias. E Deus tem preservado as famílias, Deus tem dado vitória às famílias. Queria agradecer a Deus por esse dia, por esta noite maravilhosa que Deus nos concedeu, por esse domingo que Deus nos concedeu, que Deus possa iluminar a vida das famílias da IPB da Graça, que Deus possa usar as famílias da IPB da Graça como testemunho, como homens e mulheres que têm a alegria de poder agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na vida das suas famílias, na vida dos teus filhos e pela segurança que Deus tem nos dado diante dos desafios que nós temos enfrentado.
Uma boa noite a todos, que Deus derrame da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia e que nós possamos sempre, né, ser gratos a Deus pela família que nós temos. Porque Deus, ele valoriza a família, Deus valoriza a sua igreja, Deus valoriza os teus servos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, e agradecer ao Senhor pela vida das nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelos cuidados do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado os seus anjos, tem enviado os teus anjos a poder proteger os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos. E nós, ó Pai, só podemos te dizer obrigado. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará na vida das famílias da humanidade, das famílias deste mundo cheio de pecados, desse mundo cheio de desafios. Guarda, Senhor, a tua igreja, protege as famílias da tua igreja e que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, ter vitória diante desses desafios que nós estamos vivendo no século 21, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos concedido. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.